Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui para trazer uma palavra de Deus ao coração de todos. Pedi ao evangelista Samuel para fazer a leitura do texto de referência, que está no livro do evangelista Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Livro do evangelista Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Buscava a Deus por esta madrugada para poder ministrar esta palavra ao coração dos irmãos, tanto presentes quanto que estão pelas redes sociais, acompanhando este culto de adoração ao nome do Senhor. É gratificante poder servir a Deus. É gostoso poder adorar ao nome de Jesus. E é justamente dele, da trajetória de Cristo, que vamos se deter nesta noite. Eu, ouvindo aqui o evangelista Samuel, me alegro no espírito em saber que os meus irmãos estão seguindo a mesma trajetória que a minha. Comecei a ministrar a palavra de Deus com 17 anos. E louvo a Deus, eles eram tão pequenos, meus companheiros, e hoje observar fazer a obra de Deus é muito glorioso. Os irmãos se encontraram, amém? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amados, pode se sentar. O evangelista Samuel, muito obrigado. Amados irmãos, um texto que a gente traz uma reflexão, a forma que Cristo chama as pessoas. Quem era Pedro? Um homem que tinha uma empresa, no nosso entendimento, uma empresa de pesca, tinha funcionários. Só que o seu temperamento era muito mais acentuado. Pedro agia por impulso. Pedro não pensava para falar. Falava antes de pensar. E Cristo decidiu levantar pessoas. Mas pessoas problemáticas, pessoas que não tinham, na visão da sociedade, mais jeito. Ele chama 12 pessoas para compor a sua diretoria, para servi-lo, para ajudar no reino de Deus. Só que Cristo também era uma promessa. Quando o homem pecou, quando Adão decidiu pecar diante de Deus, o próprio olha para aquele casal e diz: da semente da mulher nasceria alguém. No caso, quando ele falara
Da semente da mulher há de nascer alguém que pisará na cabeça da serpente. E Cristo, após muitos anos, veio como a promessa. Como diz o evangelista João, o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E Cristo nasceu. Naquele tempo, Israel vivia um conflito interno. Israel estava devastado, tanto na área política, na área econômica, na área social. E Deus permite que o seu filho venha para começar a amizade com o ser humano. Porque os profetas, ninguém mais queria ouvir. Ao ponto que 400 anos Deus não falou com Israel. Não é um dia, não é 10 anos, não é 30 anos, não é 40 anos. É 400 anos. Você já se imaginou ficar sem ouvir a voz de Deus? É muito tempo. Depois de Jeremias, melhor, depois de Malaquias, o povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir mais nada. Em algumas Bíblias, do modelo antigo, existe entre o Novo e o Velho Testamento 4 folhas em branco, como demonstração de séculos que Deus não falava mais. E olha que Deus levantou muitos profetas. Esse, Jeremias, foi o que mais chorou na sua trajetória. Foi o que mais derramou lágrimas. Foi o que mais profetizou, dizendo para o povo se arrepender dos seus delitos, para o povo se arrepender das suas falhas, para o povo se arrepender dos seus pecados. Depois de Jeremias, ele escreve o livro de Lamentações, quando mesmo estava já em cativeiro. E tantos outros profetas. Após 400 anos que Deus não falara com Israel, vem João para endireitar, como diz Isaías, o caminho do Senhor. Aleluia. Para anunciar ao Senhor. E ele começa pregando o evangelho um pouco salgado para aquela época. Um tempo que a religião falava mais alto. Um tempo que o povo era escravizado pela religião. E ele olha para aqueles sacerdotes e diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura do nosso Deus? Cristo veio como a promessa de redenção. Cristo andou com pessoas, tanto ricas como pobres, mas foi rejeitado pelos seus ensinos. Cristo trazia palavras que contrariavam a lógica humana. Aleluia, Jesus. Uma delas é bem-aventurado, ou seja, feliz, contentes. Ficar contente quando choram. Bem-aventurados que choram, ou seja, felizes que choram. Mas só que essa lágrima não é de alegria. Essa lágrima não é de contentamento. Esta lágrima não é de felicidade. E Cristo orienta: seja feliz, mesmo nos momentos caóticos da sua vida, mesmo nos momentos mais doloridos da sua vida. Eu tenho tantos testemunhos, e um foi quando eu perdi a visão. Eu imaginava que a minha trajetória seria atropelada, porque se hoje nós temos a alta taxa de preconceito com as pessoas com deficiência,
Imagine na era 2000. Eu falei, agora pronto. Acabou a minha vida, acabou a minha trajetória. E Cristo começa a chamar as pessoas e ensiná-los dizendo: bem-aventurado é aqueles que são perseguidos, que são injuriados. É para ficar feliz. Cristo orientando os discípulos. Quando as pessoas falarem mal de você. Qual é o nosso comportamento quando alguém fala mal de nós? Naturalmente, ficar irado, querer dar uma resposta na altura, não é verdade? E Cristo ele fique feliz. Quando alguém fala mal de vocês por conta do meu nome, fiquem felizes. E simplesmente ele nos dá uma orientação dizendo: vós são os sals desta terra, o tempero deste mundo, a luz. E quando Cristo nos fala sobre este tema, ele nos traz uma orientação dizendo: vocês têm que ser o sabor desta terra. Quantas pessoas no século presente estão com depressão, estão com ansiedade, estão com vários problemas de saúde? Não é simplesmente porque são endemoniados, não é simplesmente porque não crê em Deus. A frustração, ela fala muito mais alto. E você que tem a perfeição da saúde, uma saúde adequada, você tem que abraçá-los. Porque Cristo diz na sua palavra: vós sois o sal desta terra, sois a luz deste mundo. Esta frase não quer dizer simplesmente para as pessoas que não servem a Deus. Não quer dizer para as pessoas que não têm Cristo como sua filosofia de vida. São pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que precisam também de apoio, precisam também de ajuda, precisam de uma orientação divina, e você pode ser a diferença. Cristo chama pessoas para compor a sua vida ministerial, para ensiná-los, para representá-los. Cristo, ele precisa de pessoas para representar o seu reino na terra. Maravilha, Jesus. Observando o culto, eu vi o missionário Será falando, o evangelista Samuel, e estar em poucas pessoas. É claro que todo obreiro quer ver o ambiente cheio. Mas quantos que também não têm força de chegar até aqui? Verdade, Jesus. Quantos que não têm força de colocar os pés? Por esta razão que no século presente temos mídias sociais, que vai um pouquinho para mais longe, onde a sua voz, a sua imagem vai e traz edificação para as pessoas. Verdade. Cristo agora salva Pedro, chama Pedro para compor o quadro dos seus discípulos. E Cristo, quando chega até esse cidadão, diz: agora você não vai ser mais pescador de peixe. Você não vai para o mar mais pescar, não. Você vai ser pescador de vidas. Aleluia. Ou como alguns gostam de dizer, pescador de almas. Aleluia. Pedro foi ensinado como pescar vidas. Pedro, junto com os demais discípulos, ficou com Cristo durante 3 anos e meio. E quando Cristo passa por uma condenação, quando ele está na sala de julgamento, que crime Cristo cometeu? No momento que ele precisou de amizade, ele tinha 12 discípulos. Um traiu a confiança do mestre.
Porque ele, na visão dos fariseus e dos escribas, ou seja, das pessoas que escreviam as leis, e dos sacerdotes que se achavam dono da religião, eles encaravam Cristo como foragido e queriam que as pessoas a denunciassem. E Judas foi lá e denunciou Cristo por 30 moedas de prata. Era dinheiro. Naquele tempo, a própria moeda de prata que Judas recebeu deu para comprar cemitério. E agora Cristo entregado para ser condenado. Mas antes da sua condenação, ele junta os discípulos dizendo, e faz a pergunta, quem vocês acham que eu sou? 3 anos e meio, os discípulos andando com Cristo. E Cristo pergunta para eles, quem vocês acham que eu sou? Cristo quis testar se realmente eles estavam aprendendo ou só estavam os seguindo por milagres. Quem não gosta de um milagre? Quem não gosta de uma provisão? Verdade, Deus. Quem não gosta Aleluia. de uma cura? Quem não gosta de uma libertação? Cristo agora pergunta para eles, quem vocês acham que eu sou? E uns começaram a dizer, tu és um profeta. Não, tu és o Elias. E começou o burburinho, começou o falatório, mas ninguém falara a realidade. Cristo olha para Pedro e diz, e aí meu querido, o que você diz? E Pedro abre a sua boca dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Jesus. E Cristo elogia Pedro, dizendo, não foi a sua estrutura física, não foi a sua mentalidade, ou na tradução bíblica, não foi a carne nem o sangue que te revelara, mas foi o próprio Pai que está no céu. Aleluia. Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de um afago no seu ego? E Cristo, depois desse elogio dado a Pedro, ele começa a descrever o seu sofrimento. E Pedro, todo animado, todo feliz, dizendo, tu não vai morrer não. Tu não vai morrer porque eu vou até a cruz contigo. E aí, nesse contexto, vem a palavra de Jesus. Mas antes, ele repreende Pedro. Para trás de mim, Satanás. Aleluia, Jesus. Ora, Jesus tinha elogiado Pedro antes. E Pedro agora repreende. Nesta repreensão, Cristo quis dizer, está predestinado. O meu destino está traçado. Não atrapalhe. Meu destino está traçado. Cristo chama 3 amigos que ele tratava como íntimos. Pedro, Tiago e João. Eles foram com Cristo até o monte. E Cristo deixou eles orando. E foi um pouquinho mais para frente. Cristo se angustiou muito. Ele ia ser julgado por um crime que ele não cometeu. Um crime de morte. Qual foi o crime imputado contra Cristo? Blasfêmia. E por se declarar rei dos judeus. Na visão dos fariseus, por Cristo dizer que ele era o filho do homem, ele estava blasfemando. E
foi condenado por isso. A morte de cruz. E agora Pedro foi sim. Maravilha, aleluia. Pedro cumpriu com a sua palavra. E aqui a gente pega um detalhe interessante. Quantos crentes, quantas pessoas, não é nem pelo fato de ser um crente ou não tem palavra. Pedro cumpriu com a sua fala. Eu vou contigo até a cruz. Só que Cristo quis mostrar para Pedro a sua fraqueza, a sua fragilidade. Pedro também era humano. E quando Cristo repreende Pedro, ele diz, olha, antes que o galo cante, vai me negar. E não vai ser nenhuma e nem duas vezes. Serão 3 vezes. E Pedro nega a primeira. A leitura que fizemos. Pedro nega a segunda. Pedro nega a terceira vez. Aleluia, Jesus. Daí vem a lembrança. Depois que o galo canta, vem a lembrança. Poxa vida, cumpriu. Eu neguei. Quantos de nós não negamos Cristo no nosso dia a dia? O negar Cristo não é simplesmente fugir fora dos costumes. Negar Cristo não é simplesmente estar no seu ambiente de trabalho e se esconder do Evangelho. Negar Cristo é quando você simplesmente não cumpre com a sua palavra. Não permite que seja luz no meio da escuridão. Não permite ser um sal. Aleluia, Jesus. E o comportamento que Cristo nos traz, dizendo para nós se alegrar no meio das tristezas. Se alegrar no meio das angústias. Ser um positivista. Porque quem morreu por nós, pagou a nossa falha, o nosso pecado, as nossas dívidas. E Cristo agora sendo condenado, e Pedro lembra da sua falha. E ele chora amargamente. Quando a Bíblia traz esse relato, chora amargamente, quer dizer, chora com remorso. Você com certeza já foi em muitos funerais. Aqueles filhos que não honraram os pais. E quando chega no funeral, grita, chora, se esperneia. Chora de remorso. E quando Cristo passa os 3 dias, e no terceiro ele ressuscita, há uma frase que ele orienta as mulheres dizendo: avisa os discípulos que eu estou vivo. E a Pedro. Pedro era a promessa. Pedro, em uma das reuniões que Cristo fazia, falou para o mestre: tu és Pedro, ou seja, tu és fragmento, tu és pó. Mas sobre esta pedra, Cristo colocando-se como pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Não quer dizer que o inferno não lutaria. Não quer dizer que as dificuldades não viriam. Você pode observar, aparentemente, quando você vem para Cristo, parece que o sapato aperta. Parece que tudo fica mais difícil. Parece que as lutas são mais severas. E tu olha para o lado, alguém que não está nem aí com o Evangelho. Não tem comprometimento nenhum. Não tem amor pela palavra. E aparentemente está mais próspera. Não é assim que às vezes bate na nossa mente? Meu Deus do céu, eu estou todo dia servindo a Deus, todo dia orando,
todo dia jejuando, me dedicando, e parece que não vai. E Cristo nos orienta a ser fiel. Porque esta sensação os discípulos também tiveram. Avise a Pedro. E quando todos se reúnem em uma casa escondida, porque as autoridades de Roma, que dominavam Israel na época, simplesmente estavam na caça dos discípulos, estavam atrás das pessoas que pregavam aquele evangelho. E agora estavam escondidos, porque o seu líder estava morto. E Cristo chega, aparece no meio dos 12, abre os braços e faz aquela saudação mais gostosa que tem: que a paz esteja convosco. Não vou a dor como ao mundo a dar. Maravilha, Deus. Ele abre os braços. E Tomé, antes da aparição de Cristo, Tomé dizia: não acredito que ele está vivo, não. E Cristo, conhecendo o pensamento: vem cá, Tomé, você não queria tocar nas minhas machucaduras? Está aqui, eu estou vivo. E nos seus ensinamentos, que antecedia a sua ascensão ao céu, ele já avisava que ia subir. Ele olha para os discípulos: não ficam tristes, não fiquem com o coração tenso. Na linguagem bíblica, não turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes. Na casa de meu pai tem moradia sobrando. Glória a Deus. Se não vou, teria dito: vou preparar lugar, para onde eu ir, vós estejam também. A nossa vida é passageira. Em um dos escritos, diz que a nossa vida é igual um vapor, igual uma neblina. Os irmãos que enxergam, eu já enxerguei. Eu acho que ainda hoje aparece neblina, né? Parece, né? Natureza. A nossa vida é igual a neblina. E quando ela está visível, porque ela desaparece. E Cristo nos dá esse recado: eu vou vos buscar. E no meio desse discurso, alguém pergunta: quem é o caminho? Quem é o caminho? E Cristo responde: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Maravilha, Deus. Ninguém vai a Deus a não passar por mim. E nesse contexto, Cristo já orienta que nos traria um Consolador. Maravilha. Viria um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Glória. Ele está aí fervendo no seu coração. É Ele que te dá vontade de orar. É Ele que te dá vontade de buscar a presença. É Ele que te dá vontade de ir para o culto. É o Espírito Santo. É Ele que dá vontade de você ler a Bíblia. Eu falava hoje com o missionário Ceará, dizendo que todos os dias eu tenho que ler a Bíblia. Todos os dias eu tenho que cumprir o meu devocional. Quando você está na presença de Deus, você tem que se alimentar da palavra. Como o teu corpo precisa Verdade, Deus. Aleluia. do alimento sólido e do líquido, nós precisamos também alimentar a nossa alma. E todos os dias, antes do programa de rádio, eu faço o meu devocional. Leio a palavra, estudo ela, medito naquilo que ela quer me passar. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Aleluia, Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Verdade. Na tradução bíblica, ninguém vem, ou seja, trazendo a sua realidade para ele. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, Cristo é a porta. E quando Cristo está na sua última fala terrena, ele nos dá uma promessa, evangelista Samuel, Aleluia. dizendo: ficai em Jerusalém. Maravilha. Ficai aqui em Jerusalém, tratando-se de cidade, aonde Cristo começou. Jerusalém, Judéia, Samaria. Ficai em Jerusalém. Mas Cristo foi criado em Nazaré, mas ficai na capital do país. Porque é aqui que o negócio vai tremer. É aqui que do alto vocês são revestidos de poder. Aleluia, Jesus. Ficai em Jerusalém. Porque sereis minhas testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Cristo sabia, minha irmã, meu irmão, que você estaria assistindo essa mensagem, que você aqui presente, mediante essa chuva maravilhosa, estaria aqui, ouvindo esta palavra. Ele nos deu esta promessa: ficar em Jerusalém. E na nossa realidade, na aplicação desse texto, ele quer dizer: ficai na sua posição. Busque o poder do alto, busque o batismo no Espírito Santo. Eu sempre uso o testemunho do Israel, que hoje é diácono. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo com 3 anos de idade. Samuel, que é evangelista, com 8 anos de idade. Buscai o poder de Deus. E aqui encaramos Cristo dando esse recado. Quando ele falava, ele subiu ao céu. Uma nuvem tampou a visão de quem estava presenciando. 2 anjos aparecem dizendo: por que vocês estão olhando para o alto? Ele vai voltar. Se coloque de pé, por gentileza. Ele vai voltar. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Aleluia. E esta promessa não está inválida. Estamos vivendo nos últimos tempos, onde o amor de muitos se esfriaram. Nós estamos hoje olhando o missionário Ceará mais para trás. Oh, glória. Estamos ficando crentes retrô. Olhando para o retrovisor, antigamente Jesus batizava, antigamente Jesus curava, antigamente Jesus fazia milagres e prodígios e maravilha. Por que não faz mais? Ele mudou? Não. Quem mudou foi nós. Verdade, Deus. Não oramos mais como orávamos antes. Não jejuamos mais como jejuávamos antes. Não paramos para meditar na palavra. E isso que hoje estamos com a tecnologia, com esse bendito aparelho em nossas mãos, com acessibilidade para estudarmos a palavra, mas não queremos. É mais fácil vermos vídeos fúteis, presenciarmos vídeos engraçadinhos. Devemos mortificar a nossa carne. Eu não vou chamar para você vir aqui à frente. Eu vou pedir, aqui tem óleo de unção? Tem. Eu vou pedir aqui para o evangelista Samuel. Eu vou pedir para ele ungir lá a dona Luzia, que é a nossa mãe. Vamos orar por ela. E eu vou orar por você daqui. Você que quer uma unção com óleo, levante a sua mão. O evangelista vai passar aí te ungindo. E vamos estar orando a Deus. Você que está pela live, coloca a mão no seu coração. Você que está nos ouvindo pelo rádio, coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade
que a qual o Senhor tem nos dado, ó Pai. Sim, meu Deus. E estar aqui na tua presença, Adiante da tua te adorando, te bendizendo, te exaltando, na beleza da tua santidade. orando, Deus. Repreendendo, ó Pai, toda a enfermidade, tudo aquilo, ó Pai, que prejudica a saúde física da tua filha. Senhor, aqueles que estão doentes, ó Pai, possa ser curado, Senhor, pelo milagre, pelo poder da tua palavra. Senhor, que tu possa visitar, ó Pai, cada lar, cada família, que tu possa, meu Deus, dar vitória aos teus filhos. Age, ó Pai, na área financeira, age na área da saúde física, saúde intelectual. Senhor, toca na vida de cada irmão e de cada irmã. É o nosso pedido, ó Pai. Em nome de Jesus, é assim que oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus.